Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Guilherme Rodrigues apresenta o artigo sobre o uso de ibrutinib em associação com venetoclax em linfoma do manto recaído refratário. Bom dia, pessoal. Sou Guilherme, sou fellow de transplante do Hospital 9 de Julho e a nossa discussão de hoje vai ser sobre o estudo onde fez a associação do ibrutinib com o venetoclax, e linfoma de células do manto recidivado refratário, que é o simpático trial, que foi publicado recentemente, em fevereiro de 2025 na The Lancet Oncology, e o principal o primeiro autor é o Michael Wang. E aí, para contextualizar, a gente sabe que no linfoma de células do manto, a terapia direcionada, os inibidores de BTK, revolucionou o tratamento em segunda linha, principalmente, mas o linfoma de células do manto ainda continua sendo, a recidiva ainda é algo inevitável, principalmente naqueles pacientes que são considerados como linfoma de células do manto de alto risco, pacientes com TP53 mutado, paciente com KM67 ali acima de 30%, a variante blastoide. E a gente sabe que nesses pacientes, respostas a resultados ruins apresentam com a quimioimunoterapia e ainda é uma necessidade não atendida. Falando em relação ao ibrutinib, imunoterapia, nos estudos prévios, observa que ele tem taxas de resposta completa em torno de 18% a 28% a imunoterapia, com a PFS mediana em torno de 12,5 a 15,6 meses. Já o venetoclax, em imunoterapia, a gente verifica que possui uma resposta completa em torno de 18% a 21%, com a PFS mediana em torno de 2,8 até 3,2 meses. Mas foi observado em estudos iniciais que essas duas medicações possuem mecanismos de ação complementares. Enquanto que o ibrutinib ele inibe a multiplicação dos linfócitos clonais, o venetoclax ele induz, ele facilita a apoptose. Um inibe a BTK e o venetoclax inibe a BCL2, E aí foi verificado, em estudos pré-clínicos, essa atividade antitumoral cinéticas, trazendo resultados promissores em estudos iniciais em linfoma de célula do manto recidivado refratário, com taxa de resposta completa em torno de 62% a 71% e PFS mediana em torno de 28 a 35 meses. Foi a partir desses resultados iniciais que foi desenvolvido o interesse de verificar essa combinação em estudos maiores. E foi aí que surgiu o estudo simpático, onde avalia a eficácia e segurança dessa combinação do ibrutinib com o venetoclax, que ele, originalmente falando, ele é dividido em 3 cohortes. A primeira fase foi um ensaio aberto de segurança, uma fase onde serviu para avaliar a segurança do início dessa combinação, para verificar se é seguro, e já saiu resultados, mostrou-se bem seguro. E uma segunda fase foi a randomização duplo cego, que é o que a gente vai tratar hoje, e uma outra fase é uma fase aberta em primeira linha, que esses resultados ainda vão ser divulgados posteriormente. Falando sobre a fase que é do nosso interesse, a fase randomizada, trata-se de um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado por placebo, de fase 3, onde envolveu em torno de 84 hospitais em 17 países da Europa, América do Norte e Ásia Pacífico. Teve a randomização em 2 grupos, o grupo experimental e o grupo controle. O grupo experimental foi utilizado como intervenção ibrutinib 560mg por dia mais o venetoclax, obedecendo um ramp-up aí de 5 semanas até a dose de 400mg por dia por 2 anos. Em seguida, se mantinha o ibrutinib imunoterapia até progressão ou toxicidade. Já no grupo controle, era ibrutinib junto com o placebo, os dois também por 2 anos, e após esse período ficava apenas ibrutinib também até a progressão ou toxicidade. Os critérios de inclusão foram pacientes acima de 18 anos, linfoma de célula do manto confirmado histologicamente recidivado refratário, previamente tratados por 1 a 5 linhas, incluindo pelo menos um regime contendo o anti-CD20, ECOG-02 e um sítio de doença mensurável por TC. Já os critérios de exclusão foram excluídos do estudo todos aqueles pacientes que já foram expostos previamente para o inibidor de BTK ou então inibidor de BCL2, pacientes que também tinham comorbidades significativas e contraindicação aos medicamentos. Em relação aos endpoints, o endpoint primário foi a avaliação de sobrevida e progressão, os secundários foi taxa de resposta completa, taxa de resposta global, que incluía resposta completa e parcial, o tempo até o próximo tratamento, sobrevida global, taxa de DRM negativa e a segurança.
Foi permitido durante o estudo a alteração de modificação de dose e interrupção do tratamento para manejo dos eventos adversos, né? A resposta e a progressão sempre foram avaliadas por tomografia com contraste no início do estudo, a cada 12 semanas no primeiro ano, a cada 16 semanas no segundo e terceiro ano e posteriormente a cada 24 semanas até a progressão da doença. E se haviam algumas lesões que não eram muito bem estudadas pela tomografia, não eram muito bem visualizadas, poderia se fazer uma ressonância, e o PET-CT sempre foi realizado no início do estudo e para confirmar a resposta completa. Em relação à avaliação de DRM, foi avaliado tanto no aspirado medular quanto no sangue periférico, o aspirado medular em 2 momentos, né? Na resposta completa, ou no início do estudo e na resposta completa. Já a amostra de sangue periférico foi avaliada no início do estudo, na resposta completa e em cada avaliação subsequente. E em relação à segurança, em relação aos efeitos adversos, né, os eventos adversos eram sempre avaliados em todas as consultas a partir da anamnese, exame físico, exames laboratoriais do paciente, todas as consultas durante o estudo e até 30 dias após a última dose do tratamento. E a gente conseguiu ver, né, foi recrutado em torno de 325 pacientes, que desses 325 pacientes, 58 foram excluídos, onde 42 foram inelegíveis pelos critérios, como eu falei, 16 não quiseram participar. Teve um agrupamento ali de 207 pacientes, né, foram selecionados após os critérios de inclusão e exclusão, onde foi randomizado em 134 para o grupo ibrutinib e venetoclax e 133 para o grupo ibrutinib placebo. A idade mediana foi em torno ali de 68 anos, com 21% era do sexo feminino, 69% era do sexo masculino e era uma população com características basais bem equilibradas, era uma população homogênea. Dos 134 pacientes com ibrutinib e venetoclax, 94 descontinuaram o ibrutinib e 74 pacientes descontinuaram o venetoclax. E a gente observa que o principal motivo de descontinuação foi a progressão de doença. Mas observando o ibrutinib placebo, maior número de descontinuação, tanto do ibrutinib quanto do placebo, quando comparado com o ibrutinib e venetoclax, e uma taxa bem mais expressiva de progressão de doença como principal motivo para essa descontinuação. Em relação à PFS, a gente consegue verificar que no grupo que fez o ibrutinib com o venetoclax teve um ganho de PFS, né? A PFS mediana de 31,9 meses no grupo do ibrutinib com o venetoclax, comparado com 22,1 meses no grupo ibrutinib e placebo, com diferença estatística, né, estatisticamente comprovado, com P de 0,052, ou seja, o ibrutinib e o venetoclax teve ganho de sobrevida livre de progressão. Já avaliando os subgrupos, a gente pode perceber, a partir dessa tabela, que em relação ao ganho de sobrevida de progressão, a associação ibrutinib e venetoclax é a favor em todos os subgrupos. O que eu destaco mais é nos pacientes com TP53 mutado. A gente verifica aqui que o paciente com TP53 mutado parece ser uma associação boa, né? Melhor do que fazer apenas ibrutinib e placebo. Tem uma melhora aí em relação à PFS desses pacientes com TP53 mutado, que são linfomas de células do manto de alto risco, como a gente consegue perceber nesse gráfico. A gente verifica que nos pacientes com TP53 mutado, a PFS mediana do ibrutinib e venetoclax foi em torno de 19,8 meses, enquanto que no ibrutinib placebo foi apenas de 10,9 meses, com um hazard rate de em torno de 0,57. O que isso quer dizer? Quer dizer que reduziu em torno de 43% o risco de progressão desses pacientes com TP53 mutado fazendo ibrutinib e venetoclax quando comparado com ibrutinib e placebo. Em relação à resposta completa, a gente verifica que os pacientes que fizeram ibrutinib e venetoclax teve uma taxa de resposta completa maior quando comparado com ibrutinib placebo, com significância estatística, com P de 0,004. Já em relação à resposta global, o ibrutinib mais o placebo, ou o ibrutinib mais o venetoclax, teve uma taxa de resposta global em torno de 82, maior do que do ibrutinib com placebo, porém não teve significância estatística. E, entretanto, apesar de não ter significância estatística em relação à taxa de resposta global, foi verificado que o tempo de permanência de resposta completa, como também de resposta global, foi bem maior, onde o tempo de permanência em resposta mediano do ibrutinib e venetoclax não foi alcançado. Em relação ao ibrutinib placebo, foi em torno de 40,8 meses, isto para a resposta completa. Já em relação aos pacientes que atingiram resposta global, o tempo de permanência em resposta, o tempo de manutenção
de resposta no ibrutinib e no venetoclax foi bem maior, né? O tempo mediano em torno de 42,1 meses, em comparação com o ibrutinib e placebo, que foi em torno de 27,6 meses. Em relação a DRM negativo, a gente consegue perceber que nos pacientes que fizeram o I mais V, teve a taxa de DRM negativa no sangue periférico bem maior quando comparado com o ibrutinib e placebo, com significância estatística, o que não deu para comprovar bem quando realizando a DRM em medula óssea, numericamente maior no grupo do I mais V comparado com o I mais placebo, só que não teve significância estatística. Mas o uso do I mais V nesses pacientes melhorou significativamente o tempo até o próximo tratamento. Aumentou, né, o tempo até o próximo tratamento, onde o tempo até o próximo tratamento mediano no ibrutinib mais o venetoclax não foi alcançado, enquanto que no ibrutinib placebo foi em torno ali de 35,4 meses. Em relação à sobrevida global, por esse gráfico a gente consegue perceber que não teve ganho de sobrevida global. A sobrevida global mediana do ibrutinib e venetoclax foi em torno de 44,9 meses, e no ibrutinib placebo foi em torno de 38,6 meses, não teve uma significância estatística com P de 0,35, mas quando a gente leva especialmente ao subgrupo com TP53, parece que os pacientes que fizeram o I mais V tiveram respostas melhores, tiveram benefício quando comparado com o paciente que fizeram apenas ibrutinib e placebo. A gente consegue perceber por esse gráfico que a sobrevida global mediana do ibrutinib com o venetoclax é em torno de 36,7 meses, enquanto que no ibrutinib placebo é em torno de 15,4 meses, mostrando que pode ser que esses pacientes com TP53 mutado, o I mais V, tenha resultados bem melhores quando comparado apenas com o ibrutinib em monoterapia. Em relação aos eventos adversos grau 3 ou 4, os mais comuns foram a neutropenia. A neutropenia foi bem mais comum no grupo do I mais V, tá? A trombocitopenia foi semelhante, né? 3% no I mais V e 8% no ibrutinib placebo. Apesar de dar mais neutropenia, o I mais V, a taxa de pneumonia foi semelhante entre os grupos. Os eventos adversos graves também foi bem semelhante, em torno de 60% em cada grupo. Mas os eventos adversos que levaram à morte, muitas vezes não, todos estavam bem correlacionados com o uso do ibrutinib, que foi usado nos dois grupos, né? 3 pacientes no I mais V, que foi correlacionado com pneumonia relacionada ao Covid-19, parada cardíaca e insuficiência respiratória. 2 pacientes no ibrutinib mais placebo, que estava relacionado com insuficiência cardíaca e pneumonia relacionado com o Covid-19. A gente consegue verificar que teve mais pacientes que descontinuaram o tratamento tanto para o ibrutinib quanto o venetoclax no grupo do ibrutinib mais o placebo, como eu já mencionei antes, e que a gente consegue perceber por essa tabela que o principal motivo da descontinuação do tratamento tanto do ibrutinib quanto do venetoclax barra placebo foi a piora da doença de base, foi a piora do linfoma do célula manto, mesmo não tendo critério de progressão, como a gente consegue perceber aqui. Em torno de 11% dos pacientes descontinuaram o ibrutinib no grupo ibrutinib placebo por conta dessa piora da doença de base, e 10% descontinuaram o placebo por conta, né, da piora da doença de base, mas ainda não tendo critério para progressão. E para a gente consolidar um pouco sobre o que foi passado pelo artigo, que a gente consegue perceber, né, que pelo Simpático Trial, verificou que I mais V melhorou significativamente PFS, taxa de resposta completa, o tempo até o próximo tratamento, mas não teve significância estatística em relação à resposta geral e à sobrevida global. O I mais V se mostra melhor do que várias outras opções em segunda linha, como, por exemplo, ao quadrado, que tem uma PFS mediana em torno de 11,1 meses, esquemas como bortezomib, que tem uma PFS mediana em torno de 6,5 meses, R-Benda com a PFS mediana em torno de 12 ou 17,2 meses, e até mesmo o I mais R ao quadrado, com a PFS mediana em torno de 18 meses. Um questionamento que fica é em relação a esses pacientes com TP53 mutado, que a gente verificou que o I mais V, pelos gráficos, pelas tabelas, sugere que o I mais V vai melhor do que apenas o ibrutinib. Mas será mesmo que o I mais V pode atenuar esse mau prognóstico desses pacientes com TP53 mutado? O estudo não foi feito para isso, não foi feito para avaliar
apenas essa população de TP53 mutada, e uma grande crítica é que apenas 75% dos pacientes tinham esse estado mutacional de TP53, entretanto, é a maior coorte de TP53 conhecido em linfoma de células do manto para estudos de segunda linha. Em relação a DRM, teve altas taxas de DRM negativo no I+V, mas a crítica que fica é que 40% desses pacientes já tinham uma DRM negativa no seu status basal e 20% dos pacientes tinham uma DRM desconhecida. Em relação ao perfil de toxicidade, foi um perfil de toxicidade aceitável, comparando o I+V com o I mais o placebo, onde os sintomas, os eventos adversos mais comuns em relação ao I+V foram citopenias e sintomas gastrointestinais. Os eventos cardíacos foram bem equilibrados entre um grupo e o outro. E o que mais chamou a atenção é que teve mais eventos adversos no ibrutinib mais o placebo, que esses eventos adversos levaram à descontinuação e o principal motivo realmente foi a piora da doença de base, mas ainda sem critério de progressão. O que a gente consegue concluir é que a adição do venetoclax ao ibrutinib em um regime exclusivamente oral melhorou os desfechos em comparação ao ibrutinib isolado no cenário do linfoma de células do manto recidivado ou refratário, sendo que a combinação I+V demonstrou um perfil de segurança bem aceitável. Muito obrigado. Discussão. Sobre o trabalho, né, o simpático, é um trabalho fase 3, duplo cego, randomizado multicêntrico, que tem como princípio comparar o ibrutinib mais venetoclax versus o ibrutinib versus mais o placebo. A ideia dele, basicamente, é que em estudos anteriores teve o uso de venetoclax mais ibrutinib, vendo que eles têm um aumento de força quando os dois usados combinados, e separadamente essa força não seria tão grande. A ideia, basicamente, é comparar os dois grupos. Foi separados em 2 grupos, em 2 braços, duplo cego, e na comparação acabou se vendo que o desfecho inicial foi sobrevida livre de progressão, que acabou sendo alcançado. Sobrevida livre de progressão no grupo I+V foi de 31 meses, já no grupo ibrutinib mais placebo foi de 22 meses, com relevância estatística. Além disso, a resposta completa também teve diferença, o grupo I+V teve uma resposta completa maior, com relevância estatística. Em compensação, o tempo livre de sobrevida, o tempo total de sobrevida não teve diferença estatística entre os dois grupos. Na questão da segurança, o perfil de segurança foi bem parecido, mesmo tendo um pouco mais de neutropenia no grupo I+V, os casos de pneumonia foram praticamente iguais, se eu não me engano foi 13%, 11%, no I+V 13% e no grupo I mais placebo 11 meses, e assim mostrando que é uma combinação válida, é uma combinação que mostrou diferença estatística e que pode ser usada mais para frente. Uma nota sobre o trabalho, que também aconteceu na época do Covid, eles mesmo censuram os pacientes que faleceram por Covid, né, até a última avaliação prévia. Isso pode ter alterado um pouco a questão de sobrevida global, mas mesmo assim mostrou que na questão sobre resposta, sobre sobrevida livre de progressão e sobre nova linha de tratamento, né, avançar para a próxima linha de tratamento, que é uma coisa que nesses casos de linfoma de células do manto é inevitável, houve uma diferença importante e estatisticamente significante. Ou seja, I+V se prova como uma estratégia de tratamento válida no lugar do ibrutinib sozinho para esse tipo de paciente. É até difícil falar umas coisas aqui, a apresentação do Guilherme foi muito completa, assim, ele explicou praticamente tudo. E sobre a questão do TP53, é um subgrupo que parece que tem uma vantagem maior sobre os outros subgrupos, né, da diferenciação do trabalho. Mesmo não sendo um trabalho voltado para isso, é um desfecho secundário relevante, vendo que TP53 é sempre um mau prognóstico, basicamente qualquer tipo de doença oncológica da hematologia. Então, basicamente, foi isso que eu interpretei do trabalho. Bom dia a todos aí. Primeiramente, parabéns aí, Guilherme, pela apresentação. Trouxe um artigo bem recente aí para a gente colocar em discussão aqui. Eu gostaria, assim, sem ser muito redundante, mas destacar alguns pontos fortes que particularmente me chamaram a atenção no artigo. É o estudo fase 3, a gente sabe da dificuldade de fazer um estudo fase 3 em LAMP, por ser uma doença com relativamente baixa prevalência, ainda mais no cenário de doença recidiva refratária. Então, já tem o seu mérito aí por ser desenhado dessa forma.
é mais um estudo que traz, né, que aborda essa questão importante aí que vem sendo estudado, esse sinergismo apoptótico entre IBTK, associação do IBTK com inibidores de BCL2. Com relação ao braço comparador, achei um braço comparador adequado, né, comparado com a melhor terapia consolidada no cenário de segunda linha na atualidade, que é a classe do IBTK, não covalente, aqui sem me ater às vantagens e desvantagens de cada um deles. Sem dúvida alguma, um estudo extremamente válido, né, que atingiu seu endpoint primário, houve ganho de PFS, mas particularmente me chama mais atenção também uma questão do seu desfecho secundário no que diz respeito ao tempo até o próximo tratamento. Isso também, de fato, chamou atenção, com melhores taxas de resposta global, com melhora considerável nas taxas de resposta completa. Além de que incluiu o paciente com doença de perfil mais agressivo, mutação do TP53, variante blastoide, como o Guilherme bem falou, sendo ainda um cenário que a gente tem uma necessidade médica não atendida, né? Então, o primeiro estudo fase 3 randomizado contempla de uma parcela considerável esses pacientes com mutação do TP53 e que mostra aí uma opção terapêutica bem interessante nesse cenário. Eu acho que, assim, na nossa realidade, é um estudo que, de fato, muda a prática clínica, né? Eu consideraria utilizar essa combinação em um perfil de paciente mais jovem, especialmente doenças de maior risco, que progrediram rapidamente após a primeira linha, uma expectativa aí na tentativa de aumentar a PFS, tempo até o próximo tratamento, até que se madure os dados para a gente ter, né, madure os dados e a gente tenha isso factível na prática, disponível as terapias de linha subsequente, por exemplo, bispecífico, por exemplo, CAR-T. Mas eu acho que o grande lance desse artigo não é nem isso, assim. Eu acho que a ressalva que eu tenho é principalmente como esses pacientes foram tratados na primeira linha. Certamente o desenho foi desenhado num tempo onde a gente ainda não tinha os dados do Triangle, né? Aqui fazia quimioterapia, ainda levava o paciente para o transplante autólogo, mas a gente tem que lembrar que nós temos um dado recente, né? Não tão recente assim, mas quase 3 anos aí da apresentação do IRA, mas no Triangle, onde o braço C não foi inferior, a gente até começa a discutir sobre o papel da relevância do transplante autólogo, mas a gente tem que entender que esses pacientes induziram com o IBTK e esses pacientes mantinham com o IBTK por 2 anos, se eu não me engano. A questão é, qual que é o perfil desses pacientes agora na marca caída, né? Um paciente que utilizou IBTK. Será que esses pacientes vão, de fato, desenvolver algum tipo de resistência às glutoquinases, né? Por exemplo, a mutação do C481S, que é importante ali na LLC, será que no humano também a gente deveria mudar de classe? Aí seria um paciente com outro cenário. E aí talvez a segunda linha a gente não estaria falando mais de IBTK, ou principalmente IBTK não covalente. A gente estaria falando de IBTKs não covalentes, ou enfim, moléculas de degradadores de IBTK, que são o que estão em alvo de estudo aí. Ou, enfim, transplante autólogo na segunda linha, etc. Eu acho que a grande questão desse artigo, assim, ele é tudo bom hoje, né, desenhado da forma que ele foi ali no passado, mas com o Triangle eu não sei se ele, obviamente, teria, assim, responderia essas perguntas, ou o perfil do paciente que vai para a segunda linha, acredito que seja totalmente diferente. Então, acho que primeiro do desenho de estudo foi falado muito bem, é o estudo fase 3, né, nessa população do linfoma do manto recaído refratário. Então, não são tantos estudos fase 3 assim, né, a gente sempre, né, fala que o manto, por ser um linfoma mais raro, né, você vai ter menos estudos e quando tiver, eles acabam saindo um pouco depois, né, então ele tem um racional, né, um linfomagênese parecido com a LLC. Você vai ver que a LLC já vem fazendo os estudos aí um pouco antes, mas o racional é bem interessante. Então, o endpoint primário do estudo, ainda falando do desenho, é PFS, o que eu gostei, né? Essa taxa de TP53, né, incluída no estudo também é interessante, assim como o mantoblastoide. E, bom, é um estudo que sim precisa ser feito, né? Os resultados, como falei, são interessantes. O ganho de PFS, a melhor taxa, né, de resposta, a DRM, apesar, né, de não ser todos conseguiram fazer DRM, já foi pontuado também, é interessante. Aí, começando, né, os outros pontos ainda do artigo, sem ampliar para outros trabalhos, né, ainda não teve grande sobrevida global. Por quê, né? Então, aqueles pacientes progrediram, foram resgatados, tiveram toxicidades, foram resgatados com o quê? Então, é legal discutir. E é um tratamento que não é tranquilo de fazer, nem dos braços, sendo bem sincero, né?
Então, pegando o braço, né, do tanto terapia contínua, monoterapia de glúten mais placebo, mais glúten mais veneto, né, teve toxicidade, né? Então, apesar da maior taxa de descontinuação foi por causa de progressão de doença, toxicidade, pelo menos em cada braço, lá quando ele pega, que ele divide, né? Passa pelo veneto, toxicidade pelo ibrute, vai dar 10, 15% em cada braço, né? É um paciente até de manto, refratário, um pouquinho mais novo, né? Então a mediana de idade foi, eu acho, de 60 anos. Então, como foi falado, não é para todo mundo. Fazendo uma crítica até o ponto positivo que eu coloquei, né? O TP53 é interessante o dado, porém, né, é uma análise de subgrupo. Então a gente sempre fala, análise de subgrupo aqui não deve ser usada nem para o bem nem para o mal. Acho que valeria a pena aí mais dados sobre isso. Bom, em relação, né, aí ampliando para os outros trabalhos, né? Então a gente já falou em outra reunião, acho que nesse último ano a gente teve a apresentação do Viper para manto, tá com umas taxas muito, muito boas. A gente, nosso grupo tem um carinho pelo Viper, posso falar assim, né? Então, você vai ter taxas de respostas aí acima de 90%, né? Então, também é bem interessante, os trabalhos bem iniciais, né? E aí, acho que estava falando com dados do Triangle, tá? Teve muita gente falando, não, mas pegando fala do Lucas, né? Então, o que eu vou fazer nesses pacientes que já usaram IBTK e progridem, né? Na verdade, né, o Triangle seria uma terapia finita, né, de ibrutinib no caso, então ele não seria refratário na maioria dos casos. Você poderia reexpor esse paciente em teoria. É óbvio que com os novos estudos talvez tenha outras combinações, mas em teoria você poderia reexpor, não é um problema. Seria uma questão daqueles pacientes que fazem, acho que Shine ninguém faz, né, ou que fazem eco, que aí progridem uso, mas também acho que não seria o caso, né? E mais, não sei, viu? Não sei quanto tempo vai ficar esse trabalho, né? Como o Lucas falou, quanto tempo vai usar? Não sei mesmo, né? Então, os dados do CAR-T é interessante, mas não é aquela coisa, né? A gente sempre fala, né? É diferente dos dados de manto, eles não atingem platô, eles continuam caindo, né? Igual o difuso, tá? Os dados de biespecífico estão vindo mais atrás, né? Tem dados em associação, né? Acho que o Glofita está um pouquinho na frente, mas é um trabalho interessante. Bom, a gente já sabia que é a minha opinião, né? Acho ponto positivo, hein? Eu particularmente gosto bastante do simpático. E finalmente alguém resolveu fazer estudo fase 3 para manter refratária. Assim, o que me incomoda muito de manter refratária é que você olha ali e fala assim, o Guilherme começou a prestar atenção nisso, os BTKs revolucionaram o tratamento do paciente com manto e cardia refratária. Concordo, ótimo tratamento, baixa toxicidade, mas é melhor até que quimioterapia. E a verdade, a grande resposta é que você não pode falar isso. Enquanto você não tiver um estudo fase 3 randomizado, bonitinho, a gente extrapola dados pensando que usar inibidor de BTK no paciente com manto e cardia refratário, você está dando um esquema que é potente, é um esquema com menos toxicidade, e no final das contas, meio que os inibidores de BTK entraram como tratamento de padrão em segunda linha ali, ou terceira linha, mais segunda linha até, no mundo por causa desse perfil, né? Mas cada um dos estudos fase 3 provando que eles são melhores que o Eibaco, de repente, sei lá, ou até esquemas com bortezomib. Então, os estudos fase 3 para manto estão saindo agora, né? Nos últimos 2 anos tivemos grandes estudos fase 3, né? Tivemos o Triangle, como comentado, em primeira linha, o Shine, em primeira linha, tivemos também o do Akala, em primeira linha, e agora, finalmente, o simpático publicado, o simpático que tinha sido apresentado há anos atrás, né? Lembra, a gente comentou, a nossa reunião do Sírio, já tinha... Exato. Já tinha o Gabriel, ele apresentou coisa do simpático, agora que de fato ele foi publicado, bonitinho. E assim, e particularmente para mim a maior força do simpático é essa. Você tem estudo fase 3 mostrando que é melhor associar o BTK com o inibidor de BCL2 do que só usar o BTK sozinho. É melhor que a Kali imunoterapia, é melhor que Zani imunoterapia. Não dá para falar isso, mas olhando todos os dados que a gente tem de BTK e associações, a tendência é que eu acho que vai ser melhor. Quando sair também, tem dado rolando, né, de outros BTKs com inibidor de BCL2 para manter caída refratário, eu acho que a tendência vai ser, a associação vai ser melhor do que a monoterapia. Quando a gente tem um estudo fase 3 desse, para mim, é um estudo que muda a prática. Você olha um paciente em segunda linha, posso usar um BTK sozinho, concordo com o que ele falou, que acho que tem um seu perfil de toxicidade mesmo, de mais atropenia, né, teve
Mas eu acho que se eu puder, se eu quero potência, se eu quero tentar ganhar PFS, usar a associação é a melhor escolha. Tá? Precisa ser necessariamente Brutinib? Não me incomodaria fazer a Kali e Veneto, fazer Zane e Veneto. Eu acho que a combinação faz muito sentido, baseado nesse Sulfano 3. E eu concordo muito com o Vini comentou, pensando na jornada desse paciente. Se esse paciente é elegível para transplante halogênico, acho que é algo que não tem que ser descartado ainda. Eu sei que é meio contra o que muitas pessoas no mundo estão falando, que hoje em dia se transplanta cada vez menos, mas a verdade é que nenhum dos tratamentos para manto recaído refratário pós uso de BTK são sensacionais, né? Vai, falar CAR-T é muito bom, mas é 20 e poucos meses de PFS. Fechou o PFS 20 e poucos meses para esses pacientes refratário BTK. Virtu, 12 meses de PFS. Os bioespecíficos têm um grande potencial, mas ainda precisa de mais dados, né? Então, nesse momento aqui, em 2025, em maio de 2025, se tem um paciente com manto recaído refratário, que eu estou usando triangles com perspectiva de transitar para halogênico, talvez ele já teria deixado no jeito para esse paciente fazer assim que atingir resposta, ou pelo menos, se ele progredisse, já fazer logo terceira linha, depois de algo de resgate. Então, na minha jornada, o paciente ainda acho que contempla o nível de BTK com Veneto ou como ponte ou como tratamento, assim, para logo mais a gente já pensar nisso. Eu gosto bastante do simpático, eu acho que é um estudo que mudou a prática clínica, apesar de que não teve tanto estardalhaço, assim, né? Quando você olha, assim, a galera só, tá bom, tinha os outros BTKs, só fica meio nessa, assim. Mas é tudo fase 2, cara, isso me incomoda muito. Você lançar um estudo fase 2 e daí depois você compara os dados, daí, assim, pessoal, daí que me incomoda mais ainda. Você pegar os dados dos estudos fase 2, pegar uma mediana de PFS e falar assim, mas tá meio próximo, você fala, usando imutinib, imunoterapia, a cara, 29, 30 meses. Vai, é estudo fase 2, foi no fase 3, vamos ver se isso vai ser verdade, né? Quantos estudos fase 2 que quando você faz no fase 3 muda completamente o desfecho, né? Eu lembro muito bem, mudando um pouquinho de doença ali, mas o uso de lenalidomida para difusão de grandes células B. Estudo fase 2 era positivo, estudo fase 3 negativo. Daí BTK para difusão de grandes células B. Estudo fase 2 era positivo, Fênix parecia que era um baita estudo fase 3 negativo. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado em extrapolar dados de estudos fase 2 e falar que é a melhor terapia padrão. Então, essa fica a minha dica aí. Boa. Vai ter o trabalho, o Guilherme gosta também desse trabalho, né? Que o halogênico ele tira o fator de pior prognóstico do POD 24, né? A gente acabou concordando com o que você falou aí. O Guilherme também gosta desse trabalho aí, quando a gente falou. Verdade. E o filme? E o filme? Eu gosto desse trabalho. Só pra comentar, eu tô com ele muito legal desse trabalho. Foi o Pesquisa 3, né? Pô, é uma população difícil de tratar. Manda Pesquisa 3, que nem a gente tem um paciente agora recente que progrediu lá depois de ter feito o da Ops lá. Eu consideraria fazer BTK com BCL2. Aquele paciente que progrediu recentemente. O filme pra mim é um filme que é um filme bom e que a crítica especializada valorizou, mas o grande público talvez não tenha gostado tanto. Assim como o nosso trabalho aqui simpático, que é o Birdman, A Virtude da Ignorância. Um baita filme gravado, corrido, com Michael Keaton voltando. Então, eu acho que é um baita filme ali que foi pouco valorizado pelo público geral. Por isso, várias pessoas dormiram no filme e eu aplaudi no final. Acho bem bom aí, acho que o Rafa não vai poder dar a contracrítica aí sua, né? Mas eu gosto bastante aí. Cadê o Rafa? Jéssica? Tem que perguntar pro Lucas aí, Lucas que sabe da vida do Rafa aí. Eu não tô sabendo nem da minha, cara. Ele deve ter esquecido. Acho que o Pedro não tira as ideias dele do ChatGPT, tá? Porque eu joguei aqui e o filme do ChatGPT é o grande truque. Mas eles colocam análise de custo aqui. O ChatGPT é uma dessas coisas toscas, né? Muito mais. Minha crítica é muito mais construtiva, é muito mais abstrata. Nós já levantamos esse questionamento aqui. É verdade. Valeu, abraço, e vocês. Valeu. Falou, até mais, tchau. Então, por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.